Olá, bem-vindos de volta aos estúdios da Dukascop TV em Genebra. Eu sou o Ben Jones. Pierre Vassar, Chief Investment Officer da Ducre Asset Management e da Dinarius, está aqui conosco para discutir a preservação do capital em curto e médio prazo. Pierre, muito obrigado pela participação. Se nós analisarmos o mercado de ações no momento, ele está atingindo níveis cada vez mais altos e em outubro nós não teremos mais a flexibilização quantitativa dos Estados Unidos. Onde os investidores devem focar agora? Você está certo. Se analisarmos a performance do mercado de ações nos últimos 2 anos, em 2012 e 2013, que é representada pelas barras verdes no meio destes gráficos, nós podemos observar um aumento substancial no preço das ações. Houve uma combinação de 2 fatores. Um deles foi a melhoria estrutural nos fundamentos e na capacidade de lucro das empresas. E o segundo, e provavelmente mais importante, foi a enorme injeção de liquidez feita pelos bancos centrais. Pelo Banco Central americano, europeu, suíço, japonês e outros mais. Eles estão contribuindo muito para esse momento de alta. A lot of fuel to the rally. In fact, we have a situation where De fato, temos uma situação em que a infinita liquidez nos Estados Unidos, estamos falando de cerca de 4,4 trilhões de dólares nos balanços, comparados com menos de 1 trilhão em 2008. Está buscando um número limitado de ações. Consequentemente, os mercados de ações têm subido. Obviously, here you might be tempted to conclude that stocks are the place to. Obviamente, podemos ficar tentados a concluir que investir em ações é a melhor opção. Entretanto, esses sinais são preocupantes, porque não podemos considerar que as equities estão subvalorizadas. Elas estão com preços justos ou até mesmo com preço cheio. Então, a capitalização de todo o mercado de equities americano representa no momento 110%, 120% do PIB. Equity markets represent now 110, 120% of the GDP, which is double the level it was 5 years ago. É o dobro do nível que estava há 5 anos e é o nível mais alto desde março de 2000, quando estávamos prestes a observar uma grande queda no mercado. Então, os investidores têm que ter cautela e levar esses sinais preocupantes em consideração. So, investors have to be careful and have to take into consideration those worrying signs. I must say, if you talk about 2014, se analisarmos 2014, 2 itens têm contribuído para uma performance pelo menos nos portfólios que administramos na Dinarius. Um deles é o fato de que os títulos de moedas asiáticas têm dado um retorno de 10% até agora neste ano. E o outro é o posicionamento do dólar americano. Então, a diversificação de moedas tem sido um fator positivo até agora neste ano. Falando sobre os equities novamente, como você mencionou, um dos motivos da alta no mercado é o fato que as companhias estão melhorando. O quanto os investidores devem focar em portfólios que contenham ações dessas grandes empresas como Coca-Cola e Nestlé? De fato, você pode dizer que, tendo ações dessas grandes companhias, você poderá sobreviver às crises, tanto de ciclos econômicos quanto do mercado de ações. No entanto, é historicamente comprovado que comprar uma companhia forte pagando preços altos nunca é um investimento lucrativo. And obviously, now we can look at historical precedents and I've shown. Obviamente, podemos analisar precedentes históricos e mostrei aqui que os mercados em baixa nos anos 30 têm muitas características em comum com os mercados menos guiados por liquidez que temos visto nos últimos anos. Você pode ver que a Dow Jones, que subiu 400% entre 1921 e 1929, caiu, no entanto, 80%. E o complexo S&P, 86%.
And Coca-Cola, if we take Coca-Cola, which is a very Se analisarmos a Coca-Cola, que é uma empresa muito forte e bem administrada, e já era assim naquela época, você pode ver que até mesmo a Coca-Cola sofreu queda e perdeu mais de 60%. Eu indiquei outros nomes que estavam na Dow Jones na época. A Douglas Aircraft, a antecessora da Airbus e da Boeing, perdeu 86%. E a Chrysler, que perdeu 85% no mercado mais cíclico. more cyclical stocks. So what I want to point out over here is that the effect of liquidity. O que eu quero mostrar é que o efeito da liquidez do Banco Central em curto prazo oferece apoio e os ingredientes para um mercado de ações em alta, mas em médio e longo prazo oferece programas quando as ações são vendidas. In the medium term, provides problems as the stocks get sold. In fact, this is what we can see over De fato, é o que podemos observar aqui. Você pode ver que, em um mercado em baixa, como o de 2008, as ações perderam 40% e depois recuperaram 30% em 2009. Basicamente, a performance não está apenas observando os anos individualmente. E uma boa performance, basicamente, a performance não está apenas observando os anos individualmente. E uma boa performance versus um benchmark. Mas você tem que analisar o ciclo inteiro, além do médio prazo, além de um período de 6, 7 anos, para que você possa analisar realmente os imprevistos das diferentes classes de ativos. the vagaries in the different asset classes. What is striking. O que é surpreendente é que o Reflex Discretionary, que é um programa especial que tenta ser positivo, independentemente das tendências sobre títulos e mercado de ações, que teve uma ótima performance em 2008 e que no mercado em alta de agora e em 2009 teve performance pior que o mercado de ações, mas você pode ver que ainda há necessidade de diversificar. The following year underperforms the stock market, but you can see that there is still a need for such a diversification. Considerando tudo o que falamos, o que os investidores podem aprender disso tudo e o que eles devem fazer? Well, first of all, what I would like to say is that improvement in a company. Primeiramente, o que eu gostaria de dizer é que um aumento no valor intrínseco de uma empresa, ser de 5, 6, 7% ao ano, não pode aumentar 20% ao ano. E isso explica o declínio das ações da Coca-Cola que analisamos anteriormente. De fato, as empresas podem criar valor, mas não podem se valorizar em 20%, com uma exceção, que é a área de tecnologia, ou quando uma empresa tem um produto ou processo novo e revolucionário com muito potencial de venda. No entanto, você pode analisar no gráfico a performance em médio prazo. O que podemos ver aqui é que no médio prazo, o que é determinante não é apenas o fato que uma classe específica teve uma performance boa ou ruim versus a outra. Mas se o programa de investimento conseguiu compensar e preservar o capital em tempos de crise, isso explica a boa performance na esquerda do Reflex Discretionary, que é explicada pelo fato de que ela foi positiva em 2008 e 2011. And this explains the outperformance on the left of the Reflex Discretionary, which is explained by the fact that Eu diria que em termos de diferentes itens, na minha opinião, os títulos asiáticos vão continuar a ter boas performances, porque eles não são afetados por flexibilização quantitativa ou pelo programa do BCE de compra de títulos, e eles têm internamente uma posição forte. O dólar americano, em curto prazo, terá boa performance. Entretanto, no médio prazo, ele irá depender do que a Janet Yellen vai falar sobre os balanços do Fed. And they have internally a strong position. The US dollar in the short term will do well. However, the medium term
will depend Por outro lado, investidores prudentes deveriam definitivamente reduzir o risco associado a títulos e ações e deveriam investir em alternativas cuidadosamente selecionadas que são capazes de produzir resultados mesmo em tempos de crise. definitely reduce risk associated with bonds and stocks and should allocate to carefully selected alternative investments that are able to produce Esses investidores prudentes vão preservar e crescer seu capital no médio prazo, mesmo se eles não tiverem boas performances no curto prazo. capital in the medium term, even if they underperform in the short term. Fantastic. Pierre, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Ben. And thank you. Obrigado pela audiência. Continue ligado na Dukascope TV, pois voltaremos com mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais!